E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos gravados para o curso de Teoria da Computação da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que vocês curtam e aproveitem bastante. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre máquinas de Turing. Uma máquina de Turing ela é composta por três partes. Uma unidade de controle de estados finitos, algo tipo um autômato, uma fita infinita que contém inicialmente a entrada, e essa fita também pode ser usada como uma área de rascunho, e uma cabeça que está sobre a fita, que pode ler e escrever uma célula da fita por vez e mover essa cabeça para a esquerda ou para a direita. Em cada passo, o que é que a máquina faz? Ela lê o símbolo da entrada, que está na fita, escreve um símbolo na célula que a cabeça está apontando, muda de estado e move a cabeça uma célula para a direita ou para a esquerda, dependendo do que está especificado na unidade de controle. Formalmente falando, uma máquina de Turing é uma cétupla, ou seja, uma tupla com 7 elementos, em que Q é um conjunto de estados, assim como acontece com os autômatos. Sigma é o alfabeto da entrada, certo? Eu tenho Q aqui, conjunto de estados, sigma é o alfabeto da entrada, sem o símbolo branco, representado pelo quadrado. Gama é o alfabeto da fita, ou seja, sigma são os símbolos que podem compor a entrada. Quando a máquina começa a processar, na fita só tem símbolos que pertencem a sigma. Depois que a máquina está processando, ela pode escrever novos símbolos na fita. Gama contém necessariamente branco, certo? E sigma, ou seja, o alfabeto da entrada, é um subconjunto do alfabeto da fita. A função de transição delta, ela é definida como, eu vou pegar um estado e vou ler um símbolo da fita, e isso vai me levar em quê? Vai me levar em um estado resultante, alguma coisa que eu vou escrever na fita, e eu vou mover a cabeça para a esquerda ou para a direita, exatamente em uma posição. Q0 é o estado inicial, QA é o estado de aceitação, e QR é o estado de rejeição, com QA necessariamente diferente de QR. Lembrem-se que, ao contrário dos autômatos, modelos de autômatos que nós vimos até agora, uma máquina de Turing ela para no momento que ela chega no estado QA ou no estado QR. Então, se ela chega em QA, ela para e aceita a entrada. Se ela chegar em QR, ela para e rejeita a entrada. O que é que nós podemos fazer com a máquina de Turing? Bom, podemos fazer operações aritméticas das mais diversas. Podemos processar listas, podemos fazer busca, certo? E muitas outras coisas. Essencialmente, você faz com a máquina de Turing qualquer coisa que você pode fazer com sua linguagem de programação predileta, como Java ou Python. Apenas para a gente lembrar como as máquinas funcionam, suponho que a gente tem uma lista de cadeias no seguinte formato. Eu tenho W1 é uma cadeia, 2 pontos. W2 é uma outra cadeia, 2 pontos. W3, assim sucessivamente, até que eu tenho a última cadeia, WN aqui, certo? Em que é seguido de um caractere de 2 pontos novamente. Então, que tipo de transformações podemos fazer nessa lista usando máquina de Turing? Bom, posso fazer diversas. Eu posso apagar a lista, eu posso sobrepor a lista somente com caractere X, ou escrever caractere em branco em cima dela, eu posso inverter a lista. Tá? Eu também posso filtrar as posições ímpares. Então, dado uma lista com N cadeias, codificadas da forma como eu falei, eu posso filtrar essa lista e retornar somente as posições ímpar. Então, se eu tinha W1, W2, até WN, eu posso filtrar a lista e retornar W1, 2 pontos, W3, 2 pontos, W5, até o meu WI final, em que I é um número ímpar seguido de 2 pontos. Então, como é que a gente pode fazer uma máquina de Turing que resolve esse problema? Primeira pergunta que precisamos responder é: qual é a entrada dessa máquina de Turing? Então, eu vou supor que todos os meus Ws, todas as minhas cadeias que eu quero filtrar, elas estão em cima do alfabeto 01, certo? Então, o alfabeto da minha entrada da máquina serão
o caractere 0, o símbolo 0, o símbolo 1 e o símbolo de 2 pontos, que é o separador das cadeias do tipo W, certo? Então, qual vai ser a minha estratégia? Minha estratégia vai ser, eu vou copiar cada um desses símbolos para o final, eu vou ler o 1, vou copiar para o final, depois eu vou ler o 0, vou copiar para o final, depois eu vou ler o separador, vou copiar para o final, certo? Terminei de ler a primeira cadeia. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente ignorar a segunda cadeia, vou chegar na terceira e vou copiar a terceira cadeia para o final, o separador para o final, certo? E vou fazer isso até que eu tenha processado a entrada inteira. Então, toda vez que eu tiver numa cadeia ímpar, eu copio. Toda vez que eu tiver numa cadeia par, eu ignoro ela. Como vai ser isso? Então, eu estou no início, eu vou ler um 1. Quando eu ler esse 1, eu vou até o final, vou usar essa célula aqui em branco como um separador das duas cadeias, da cadeia original e do resultado que eu filtrei, certo? E o que é que eu faço? Copiei um, vim até o final, vim mais uma para a direita e coloquei um. Opa, eu tenho um vermelho agora, certo? Então, o que é que eu tenho? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu sigma aqui, ele é igual a 0, 1 e 2 pontos, certo? E o meu gama vai ser quem? Vai ser 0, vermelho, 1 vermelho. Eu vou usar 2 pontos vermelho também, certo? E pronto. São iguais, mas eu estou codificando com uma cor diferente. Então, eles, aliás, além do próprio, desculpe, esquecendo disso, além do próprio 0, 1 e 2 pontos preto, certo? E, obviamente, também, antes que eu esqueça de novo, o caractere em branco, tá bom? Então, o meu sigma, ele inclui, o meu gama, ele inclui o sigma mais os símbolos 0, 1 e 2 pontos, além do próprio branco. Vou botar o branco em vermelho aqui também, para não confundir, tá? O 0, 1 e 2 pontos que a gente tinha no sigma, tá bom? Bom, nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu já copiei o 1, eu preciso voltar para o início. Lembre, isso é sempre um passo de cada vez. Eu vou uma para a esquerda, achei um branco. Esse primeiro branco não me interessa, porque é um separador. Vou uma casa para a esquerda, achei um 2 pontos. Vou uma casa para a direita, achei um 0. Certo? Eu vim aqui, branco, 2 pontos, 0. Novamente, aí eu venho seguindo. Isso é um passo de cada vez, até que eu acho o branco. Quando eu acho esse branco, eu venho uma casa para a direita. Achei um 0, ainda não é o final do W1. Então eu vou copiar esse 0, vou até o final, certo? E vou escrever ele lá. Aqui estão os principais resultados. Escrevi. O que é que eu faço agora? Volto para o início. Cheguei no início, mais uma para a direita. Encontrei um separador. E encontrei uma palavra de tamanho que já é a segunda string, substring da minha cadeia, né? Já é o meu W2. Essa não me interessa. Então eu posso apagar, vir para a direita, apagar de novo, mas eu ainda preciso colocar um 2 pontos lá no final, né? Então, eu copiei o 0, copiei o 2 pontos, coloquei o 0 e agora eu volto para o início. Venho para cá, achei um separador, sei que vai começar uma nova palavra. Só que, em vez de uma nova palavra, eu tenho um final, tá? Como eu estava numa palavra par, num W par já, certo? O que é que eu faço? Eu simplesmente vou para o final agora e escrevo os 2 pontos. Volto para o início, não tem nada. Encontrei o meu segundo branco, né? Lembro que eu sempre volto procurando o segundo branco. No segundo branco não tem, era só uma mudança. Eu vim para a direita,
E até eu achar o meu primeiro um vermelho, não tinha nada. Então, eu encontrei o começo da string que eu estava copiando, tá bom? Essencialmente, fazendo isso, eu consigo filtrar a minha cadeia. O diagrama de estados da máquina de Turing resultante está colocado aí em tela. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas se vocês tiverem um pouquinho de paciência, peguem os slides e tentem entender direitinho, tá bom? Lembrando que a sintaxe é o quê? Eu vou ler um zero da entrada, certo? Isso eu vou apagar, né? Esse zero eu vou ler e apagar, quer dizer, eu vou ler o zero da entrada, vou escrever um caractere branco naquela célula e vou mover uma casa para a direita, certo? Isso é o que significa a função de transição. O estado done aqui é o estado de aceitação, ou seja, uma vez que a máquina chega lá, ele vai aceitar, e qualquer outra coisa que não está explicitamente colocado aí vai levar para o estado de rejeição da máquina, e a máquina para imediatamente quando chega nesses estados, no de rejeição ou no de aceitação. Bom, eu posso fazer qualquer operação com lista, certo? Utilizando máquinas de Turing, como concatenar duas listas, inverter a lista, ordenar, encontrar o maior elemento, certo? Qualquer uma. Qualquer operação com lista que você imaginar, você pode fazer. Lembre-se sempre disso. Máquinas de Turing são o modelo computacional mais poderoso que nós conhecemos. Qualquer problema que pode ser resolvido por um programa de computador pode ser resolvido através de uma máquina de Turing, certo? Vamos olhar um problema um pouquinho mais interessante. Esse problema chama os números de granizo. Então, o que são os números de granizo? Imagine o seguinte procedimento. A gente pega um número natural qualquer, certo? Um número natural maior do que zero. Então, se n for igual a 1, o procedimento acaba, certo? Se n for par, você vai fazer n igual a n dividido por 2. Se n for ímpar, eu vou fazer n igual a 3 vezes n mais 1, certo? Ou seja, toda vez que eu pegar um número par, eu vou dividir ele por 2, certo? Toda vez que tiver um número par, eu divido ele por 2. Se eu pegar um número ímpar, eu multiplico por 3, e o resultado é ímpar, e somo 1. O resultado vai ser par. E aí eu divido por 2. E eu vou repetir esse procedimento até que n for igual a 1. Quando n for igual a 1, eu paro. Pergunta. Dado um número inteiro positivo qualquer, esse procedimento sempre para, sempre termina para qualquer n maior do que zero, qualquer número natural maior do que zero. O que é que vocês acham? Vamos olhar um exemplo para a gente entender melhor, certo? Como é que funciona isso. Lembrando, o procedimento é esse que está aqui, colocado aqui. Está circulado aqui, beleza? Então eu tenho n igual a 11. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer n igual a 3 vezes 11 mais 1. 3 vezes 11 dá 33, mais 1, 34. Então eu vou para 34. Opa, 34 é par. Vou dividir por 2. 17 é ímpar. Vou executar a linha 3 agora. 52 é par. 26 é par. 13 é par. Ou é ímpar. 13 é par. 13 é ímpar. Número muito auspicioso, diga-se de passagem. Então, é ímpar, o que é que eu executo? Vou multiplicar por 3 e somar 1. Vai dar 40, certo? 3 vezes 13, 39, mais 1, 40. Divido por 2, 20. Divido por 2 novamente, 10. Por 2, 5. Opa, 5 é ímpar. Então, vou ter que multiplicar por 3 e somar 1. Dá 16. Bom, 16 é base par. Daqui para frente a gente é base 2, né? Eu posso dividir por 2 agora e eu vou chegar fatalmente em 1. Vai dar 8, 4, 2 e 1. Beleza, parei. Mas a pergunta é, isso sempre acontece para qualquer n maior do que zero? Mas antes de responder essa pergunta, vamos imaginar aqui como é que a gente pode construir uma máquina de Turing que processa essa linguagem. Então, eu vou codificar a linguagem dos números de granizo da seguinte forma.
é uma sequência de n uns, em que se n for um número de granizo, significa o quê? Significa que essa cadeia ela vai pertencer à linguagem. Então, eu posso construir uma máquina de Turing que processa essa linguagem, certo? A questão é, como? Como eu faço isso? Intuitivamente, é bem simples construir essa máquina, certo? Então, em vez de construir a máquina, eu vou só fazer uma descrição de alto nível de como essa máquina é feita, certo? Passo 1, então lá. No início eu tenho a entrada e a cabeça da máquina está apontando para o início da entrada. O que é que tem na minha entrada? Uma sequência de uns, certo? Vamos assumir que simplesmente só tem uns e que a entrada está no formato correto. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, passo 1. Se a entrada for vazia, rejeite. Por quê? Porque 0 não faz parte da minha linguagem. Então, 1 elevado a 0, que seria a palavra vazia, não pertence. Então, enquanto o conteúdo da fita não for 1, ou seja, eu tenho um laço aqui dos passos 2 até 4, isso aqui é um laço, certo? Enquanto eu não tiver somente 1 na fita, o que é que eu faço? Se a fita tiver comprimento par, ou seja, eu vou contar quantos uns tem na fita. Se ela tiver comprimento par, eu vou remover metade. Se não, eu vou multiplicar a quantidade por 3 e somar mais 1, certo? E aí eu faço o quê? Repito. E eu repito esse procedimento até o quê? Até que eu só tenho 1 na fita. Quando eu só tiver 1 na fita, o que é que eu faço? Eu vou sair do laço e vou aceitar a entrada. A grande pergunta sobre esse procedimento é: essa máquina de Turing sempre aceita? Então, o procedimento que nós descrevemos anteriormente, ele sempre para? Para qualquer quantidade de uns, ele sempre vai parar? Sim ou não? Bom, nós não sabemos se esse procedimento termina para qualquer número natural, certo? Em outras palavras, ninguém sabe se essa máquina de Turing que foi mostrada ainda agora, ela vai parar ou não. Pode ficar executando para sempre. Uma máquina de Turing, ela pode entrar em looping. É uma característica, certo? Uma característica das máquinas de Turing. Elas podem entrar em loop. E aquela máquina, nós não sabemos de fato se ela vai parar ou não. A conjectura de Collatz diz que sim, que aquele procedimento sempre para, mas nós de fato não sabemos se ela para ou não. Pode ser que aquela máquina ela processe por um longo período de tempo e eventualmente pare, o que significa que ela vai aceitar a palavra, certo? Mas pode ser que ela continue executando por tempo infinito. E nós não sabemos se ela está demorando muito simplesmente porque o número não é um número de granizo, ou se porque está levando muito tempo, porque o número é um número grande demais e vai demorar muito a convergir para 1, certo? A conjectura diz que sim, que vai parar, mas não é um fato matemático confirmado ainda. Ao contrário de outros modelos que nós vimos até então, certo? As máquinas de Turing, elas decidem quando vão aceitar ou rejeitar a palavra. Então, quando chega num determinado momento, a máquina simplesmente pode ir para o estado de aceitação ou de rejeição e aceitar ou rejeitar, sem necessariamente processar toda a entrada, certo? Ela não precisa processar outra entrada, ao contrário do que a gente viu com outros modelos de autômatos, em que a gente processa a entrada toda para poder tomar essa decisão. Entretanto, é uma característica do modelo também que a máquina execute eternamente sem nunca aceitar ou rejeitar. Quem de vocês nunca fez um programa de computador que entrou em loop? Quem nunca fez um programa que entrou em loop? Então, entrar em loop é uma característica inerente às máquinas de Turing, tá? Isso pode acontecer. Se M é uma máquina de Turing qualquer, nós dizemos o quê? Nós dizemos que M aceita a entrada se ela chega no estado de aceitação. Então, se M chega no estado de aceitação, é porque ela aceita. M rejeita a entrada se ela chega no estado de rejeição. E M entra em loop se ela nunca aceita nem rejeita. Então, a máquina pode aceitar, rejeitar ou entrar em loop. Nós dizemos ainda que M não aceita a entrada
se ela rejeitar ou se ela entra em loop. M não rejeita a entrada se ela aceita ou entra em loop. Ou seja, se ela entrar em loop, ela nem aceitou nem rejeitou. Tá? E dizemos, por fim, que M para com a entrada se ela aceitar ou rejeitar. Certo? Então, a máquina pode aceitar, pode rejeitar, e se ela aceita ou rejeita é porque ela para, ou ela pode entrar em loop. Se ela entrar em loop, ela nem aceita e nem rejeita a entrada. Beleza? Então, olhando, botando aqui num gráfico para ficar um pouquinho mais visual. A máquina para se aceita ou se rejeita, certo? A máquina rejeita se ela... Aliás, a máquina não rejeita se ela aceita ou se entra em loop. E a máquina não aceita, certo? Se ela rejeitar ou entrar em loop, certo? Existem algumas máquinas que sempre param, tá? Elas nunca entram em loop. Elas sempre vão aceitar ou vão rejeitar. Mas tem máquinas que podem entrar em loop para algumas entradas. Então, o que é a linguagem de uma máquina de Turing? Bom, a linguagem de um autômato, ela era muito clara. São todas as palavras que o autômato aceita, certo? E qual é a linguagem de uma máquina de Turing? É a mesma coisa. São o conjunto de todas as palavras que a máquina aceita. Então, se a palavra pertence à linguagem da máquina, certo? Ela vai ser aceita eventualmente por essa máquina. Mas se a palavra não pertence à aceita, certo? Ela vai ser rejeitada ou a máquina vai entrar em loop. Olha a diferença. Se a máquina aceita, se a palavra pertence à linguagem, a máquina vai aceitar. Pode demorar muito tempo, mas ela vai aceitar. Se a palavra não pertence à linguagem, a máquina não vai aceitar a palavra, ou seja, ele vai rejeitar, ou a máquina vai entrar em loop. A questão é, como é que eu sei se a máquina entrou em loop ou se está levando muito tempo para processar? A resposta para essa pergunta é, eu não sei, certo? Eu não sei. Então, nós temos, isso nos leva a duas novas classes de linguagens, certo? Então, nós tínhamos até agora as linguagens regulares e as linguagens livre do contexto. Agora, nós temos mais duas novas classes. A primeira classe é a classe das linguagens Turing decidíveis, certo? Ou simplesmente decidível. Que classe é essa? É a classe das linguagens em que existe uma máquina de Turing que sempre aceita ou rejeita qualquer palavra para aquela linguagem. Ou seja, a máquina decide, por sim ou por não, se aquela entrada é aceita ou não aceita, se aquela entrada pertence ou não pertence à linguagem da máquina para qualquer entrada, certo? E nós temos também a classe das linguagens que são Turing reconhecíveis, certo? Que classe é essa? É uma classe um pouquinho maior, certo? Em que a máquina para sempre para algumas entradas, certo? Mas para outras elas entram em loop. Então eu tenho uma classe de linguagem que existem máquinas que decidem as linguagens, que sempre param, e tenho uma classe maior, certo? Que é uma classe de linguagens que elas só são reconhecidas, ou seja, para algumas entradas a máquina para, seja aceitando ou rejeitando, e para outras entradas a máquina entra em loop. Vamos ver agora uma variante bem especial das máquinas de Turing chamada de enumerador. O que é um enumerador? Um enumerador nada mais é do que uma máquina de Turing que tem uma impressora associada. Então eu tenho a minha máquina de Turing com cabeçote, a fita infinita para os dois lados, e junto dessa máquina tem uma impressora, certo? É isso que um enumerador é. O que é que um enumerador faz? Ele começa a executar, certo? E ele vai listando na impressora todas as palavras, certo? Todas as palavras que pertencem àquela linguagem, uma por vez. Então, uma linguagem ela é Turing reconhecível, olha só.
uma linguagem ela é Turing decidível, certo? Decidível, se existe uma máquina de Turing que reconhece aquela linguagem. Reconhecer é dizer sim ou não para qualquer entrada, dizer se a entrada pertence ou não pertence à linguagem, para qualquer uma, certo? Uma linguagem é Turing reconhecível se existe um enumerador que enumera aquela linguagem, ou seja, tem uma máquina de Turing que é capaz de gerar as palavras que pertencem àquela linguagem. E máquinas de Turing e enumeradores são equivalentes, certo? Eles dizem respeito ao mesmo mundo de linguagem, embora tenha linguagem que pode ser decidida por uma máquina de Turing e tem uma linguagem que não pode ser, que só pode ser reconhecida, tá? Mas são equivalentes. Mais do que isso, qualquer variante de máquina de Turing que você vê por aí é equivalente ao modelo que a gente mostrou aqui, certo? Qualquer um. Tá, mas como é que eu provo que enumeradores e máquinas de Turing são equivalentes? Ah, eu simplesmente construo uma máquina de Turing usando o enumerador e depois eu construo o enumerador usando a máquina de Turing, certo? E é possível fazer isso. Como? A ideia é simples. Então, suponha, certo, que a linguagem tem um enumerador, que enumera ela. O que é que eu vou fazer? Bom, se tem um enumerador, eu posso construir uma máquina de Turing da seguinte forma. Eu vou pegar esse enumerador, que eu chamei de E aqui, certo? E vou botar E para rodar. Toda vez que o E gerar uma palavra, o que é que eu faço? Eu vejo e comparo a saída do E, o que foi que ele imprimiu, com o meu W. Se for igual, eu vou aceitar. Se não for igual, eu continuo executando. Então, eu vou executando o enumerador até que saia o meu E, certo? Se o meu W, se esse W for gerado pelo E, eventualmente a máquina para. Se ele nunca for gerado, eu vou ter o quê? Eu vou ter um loop, certo? Aí o contrário, eu tenho uma máquina de Turing e eu quero fazer o enumerador. Como é que eu faço? Um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também. Então imagina aqui que eu tenho o conjunto de todas as palavras que pertencem ao meu sigma estrela, ou seja, eu tenho o alfabeto da entrada e eu tenho um conjunto de todas as palavras que estão aqui em sigma estrela. Então eu vou repetir um passo, eu vou rodar minha máquina M um passo, certo? Para quê? Para cada uma dessas entradas. Até tá enumerado, né? S1, S2, S3, S4. Então, eu vou fazer I igual a 1 e vou rodar um passo com apenas a entrada S1, certo? Se aceitar, eu vou imprimir. Se não aceitar, o que é que eu faço? Eu vou fazer I igual a 2 e vou executar a máquina M com as entradas S1 e S2 por 2 passos. Se aceitar alguma delas, eu imprimo. Se não aceitar, eu faço I igual a 3 e vou executar 3 passos com as entradas S1, S2 e S3. E assim por diante. Então, minha máquina vai executar sempre e toda vez que ela encontrar uma palavra que aceita, ela imprime, certo? Bom, a pergunta que deve estar na cabeça de vocês agora é: qual é o poder das máquinas de Turing? O que é que dá para fazer com elas? Bom, dá para fazer muita coisa, certo? Muita coisa. Mas até que ponto a gente consegue ir? Dá para resolver qualquer problema com máquina de Turing? Para responder essa pergunta, nós recorremos à tese de Church e Turing. Alan Turing e Alonzo Church, eles formalizaram, foram as primeiras pessoas a formalizar o conceito de algoritmo, certo? Isso lá nos anos, no começo na primeira metade do século XX, certo? Turing fez isso usando as máquinas de Turing e Alonzo Church fez isso utilizando uma coisa chamada cálculo lambda. O que é que nos diz a tese de Church-Turing? Diz que todo método efetivo de computação é equivalente a máquinas de Turing ou menos poderoso do que elas. O que é que isso significa? Significa que qualquer modelo computacional que possa ser colocado em prática para resolver problemas, certo? Vão ser equivalentes a máquinas de Turing ou menos poderoso do que máquina de Turing. Ou seja, máquina de Turing é o modelo computacional mais poderoso que a gente tem. E qualquer outro modelo para
computacional que seja efetivo realmente, que possa ser utilizado na prática, vai ser equivalente à máquina de Turing, certo? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os programas que você faz no seu computador, certo? Qualquer programa que você faça, pode ser feito utilizando uma máquina de Turing, certo? Máquina de Turing é a formalização do conceito de algoritmo, certo? Toda vez que você escreve um algoritmo, ele é, no fundo, uma máquina de Turing. Tá? Quando você escreve um pseudocódigo para calcular o fatorial de um número, ou você descreve como isso é feito, certo? O que você está fazendo é descrevendo alguma coisa que é equivalente a uma máquina de Turing. Tá? Então, pedir para fazer uma máquina de Turing, seja ela utilizando a descrição de baixo nível, utilizando diagramas de estados, ou seja, utilizando a descrição de mais alto nível, que a gente mostrou agora há pouco, para resolver o problema dos números de granizo. Ou seja, fazendo pseudocódigo, eles são formas equivalentes de descrever algoritmos, certo? Eles dizem respeito ao mesmo mundo. Atenção, isso não é um fato matemático comprovado, certo? Mas é uma hipótese que diz respeito sobre a natureza da computação. Então, a hipótese é que isso acontece. Não é comprovado matematicamente, mas tudo leva a crer que sim. Se nós pegarmos, voltando agora ao problema das linguagens, né? Então, se nós pegarmos as classes das linguagens que a gente tinha, certo? O que é que a gente tinha até ainda agora? A gente tinha a classe das linguagens regulares, aqui em verde, as linguagens livres do contexto, certo? E as linguagens que podem ser reconhecidas por alguma máquina factível, certo? Que máquinas são essas? São as máquinas de Turing, certo? Então, nós temos as linguagens regulares, as livres do contexto, e as linguagens que são Turing reconhecíveis. Então, toda linguagem que pode ser reconhecida por uma máquina de Turing, ela é Turing reconhecível. E quando eu digo que a linguagem que é Turing reconhecível, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que tem um enumerador que enumera aquela linguagem, certo? Ou que tem uma máquina de Turing que reconhece aquela linguagem, certo? Eventualmente, tá? Bem, lembre-se que nós definimos anteriormente duas novas classes. Nós temos a classe das linguagens Turing reconhecíveis e a classe das linguagens Turing decidíveis. Então, nós continuamos tendo a classe das linguagens regulares, a classe das linguagens livre do contexto, que engloba as regulares, e nós temos ainda o que são as linguagens Turing reconhecíveis, ou seja, são todas aquelas que podem ser reconhecidas por uma máquina de Turing, mas nós temos uma subclassezinha aqui, que são a classe das linguagens que são Turing decidíveis. Qual é a diferença do que é Turing reconhecível para o que é Turing decidível? Qual a diferença de uma linguagem que está nessa área laranja aqui para uma que está na área amarela? A diferença é que, para uma linguagem que está aqui na área amarela, eu consigo construir máquinas de Turing que decidem essas linguagens. O que é que isso significa? Significa que minha máquina de Turing para qualquer entrada. E parar significa aceita ou rejeita. Para linguagens que estão aqui na área laranja, eu só consigo fazer máquinas de Turing que reconhecem a linguagem. Ou seja, minha máquina pode parar, aceitando ou rejeitando a entrada, ou pode entrar em loop, certo? Então, o que está aqui na área laranja pode entrar em loop, o que está na área amarela, a máquina sempre para. Tá? Mas não existe diferença no modelo de máquina de Turing dessas aqui para as linguagens Turing decidíveis e das linguagens Turing reconhecíveis. O modelo de máquina ele é o mesmo, certo? O que muda é a natureza da linguagem. Tem linguagem que eu consigo fazer a máquina e a máquina sempre para, tem linguagem que eu não consigo fazer essa máquina, certo? Bom, mas o que é que acontece com linguagens que estão fora da área laranja? Linguagens que estão aqui, certo? Existem linguagens que estão aí fora, certo? Eu já disse para vocês que
o conjunto de todas as linguagens, ele é um conjunto maior do que o conjunto das máquinas de Turing que existem. Ou seja, eu tenho mais linguagem do que máquina. Portanto, tem linguagem que não pode ser tratada por nenhum tipo de máquina. E aí, o que é que acontece? Bom, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mas essa é uma pergunta que vocês têm que ter em mente. Essa é uma pergunta importante nessa disciplina. A tese de Church-Turing nos diz que todo método efetivo de computação ele é equivalente a máquinas de Turing ou é menos poderoso do que elas, certo? Daí que essa noção intuitiva de algoritmo que a gente tem, certo? Ele é equivalente à máquina de Turing, certo? Uma máquina de Turing nada mais é do que a formalização do conceito de algoritmos. É uma forma que nós temos de descrever algoritmos, certo? Como resultado disso, certo? Eu não preciso ser tão rigoroso na descrição de minha máquina de Turing. Então, se eu sei que um algoritmo, a minha descrição de algoritmo, a minha forma intuitiva que eu tenho de descrever um algoritmo é equivalente a uma máquina de Turing, eu posso concluir que pseudocódigo, certo? É uma forma de máquina de Turing também. Então, toda vez que eu pedir para fazer uma máquina de Turing, por exemplo, a não ser que eu diga explicitamente, faça o diagrama de estado de uma máquina de Turing assim, você pode fazer o pseudocódigo, você pode fazer o código Java, certo? Ou você pode simplesmente descrever o algoritmo que resolve aquele problema. Por quê? Porque são modelos equivalentes, certo? Dizem respeito ao mesmo mundo. Então nós temos as descrições de alto nível de máquina de Turing, certo? Uma descrição, bom, a gente já viu como é a descrição de máquina de Turing utilizando diagrama de estado, já viu um exemplo de como é essa descrição de alto nível e vamos ver agora como é exatamente que eu faço isso. O modelo geral de uma descrição de alto nível é simplesmente alguma coisa do tipo sobre uma entrada W qualquer, certo? Sobre uma entrada W qualquer, faça alguma coisa com W. Por exemplo, sobre a entrada W, repita. Se o comprimento de W for menor ou igual do que 1, aceite. Se o primeiro e o último símbolo de W são diferentes, rejeite. Remova o primeiro e o último símbolo de W. O que é que está fazendo essa máquina? Ora, eu estou dizendo aqui intuitivamente que eu vou comparar o primeiro elemento da entrada do meu W e vou comparar o último e vou ver se eles são diferentes. Se são diferentes, eu vou rejeitar. Se for igual, eu vou remover o primeiro e vou remover o último e vou repetir. Até o quê? Até que o comprimento de W seja menor ou igual do que 1. Então, se eu tiver, por exemplo, a entrada 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o comprimento de W. Vou fazer um pouquinho menor, certo? Vou fazer um pouquinho menor. 0, 1, 0. Eu vou olhar o primeiro. É maior do que 0 o comprimento? É. Comprimento 3. Então, eu vou pegar o primeiro e o último. Vou ver, são iguais? São. Remove. Só tenho esse agora. Bom, o comprimento é menor ou igual do que 1. Aceite. Certo? Se eu tiver, por exemplo, 0, 1, 1, 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o comprimento, são iguais, remove. Olha o comprimento, maior do que 1, são iguais, remove. Olha o comprimento, 0. Comprimento menor do que 1, aceito. Certo? Então, o que é que essa máquina está fazendo? Essa é uma máquina que reconhece palíndromos. Eu posso aumentar um pouco o nível de abstração, certo? Eu posso dizer que sobre a entrada W, construa V, que é o reverso de W, e se V for igual a W, aceite. Se não, rejeite. Então, são formas de descrever máquinas de Turing. Posso ser um pouquinho mais abstrato ainda, sobre a entrada W. Se W é um palíndromo, aceite. Se não, rejeite. Eu posso fazer isso por quê? Porque verificar se uma palavra é um palíndromo é um procedimento algoritmizável, é um procedimento que é Turing decidível. Então eu posso colocar isso dentro de uma caixinha, certo? E usar como uma subrotina. Outro exemplo. Sobre a entrada W,
verifique se W está no formato 0N, 1M, 2P. Se não estiver, rejeite. Se tiver, verifique se N vezes M é igual a P, e se tiver, aceite. Se não, rejeite. O que é que eu estou fazendo? Eu estou vendo se uma conta de multiplicação de dois números está correta. E tudo isso eu posso escrever utilizando uma descrição de mais alto nível, que não seja necessariamente o diagrama de estados. Bom, a gente pode passar um bom tempo aqui citando exemplos de máquinas de Turing de alto nível e como eu resolvo e como eu construo essas máquinas de Turing. Mas vocês já pegaram a ideia. A questão agora é, o que é que eu posso colocar nas descrições de alto nível e o que é que eu não posso colocar? A regra é muito simples. Você pode botar qualquer coisa na descrição de alto nível, desde que você possa escrever um programa de computador que faça isso. Se você consegue fazer, você pode colocar, certo? O que é que eu não posso colocar na minha máquina de Turing? Eu não posso colocar ler entrada de usuário. Então, ler entrada de usuário é alguma coisa que não está no modelo formal. Então, eu não posso ler entrada de usuário. E também não posso tomar decisões puramente randômicas, porque a máquina de Turing, ela pressupõe o quê? Pressupõe que eu vou ler a entrada, escrever alguma coisa, ir para a direita ou para a esquerda e ir para um determinado estado, certo? Está na dúvida se pode fazer ou não? Faça a máquina de Turing utilizando a descrição de baixo nível, ou seja, faça o diagrama de estados e veja se dá ou não dá. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.